Então, pessoal, vamos fazer a correção dos exercícios propostos da tarefa. O exercício em casa, número 1, está dizendo o seguinte: calcule a medida das alturas dos triângulos equiláteros cujos lados medem. Isso aqui, na verdade, já é um assunto que já caiu numa prova. Ele vai cair novamente? Sim, ele pode cair novamente, tá? Ele vai cair novamente. O aluno tem que saber que a fórmula da altura, ela é aresta raiz de 3 sobre 2 do triângulo equilátero ou L raiz de 3 sobre 2. Não pode trocar com a fórmula da área, que é aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4 ou lado raiz de 3 sobre 4. Então, a gente está trabalhando com a fórmula da altura. Eu fiz aqui o exercício de uma folha, ó. No meu primeiro exercício, ele está dizendo que a minha altura é para ser calculada onde a minha aresta vale 10. Então, eu substituo a aresta por 10, ó, 10 raiz de 3 sobre 2, 5 raiz de 3. Na minha letra B, a aresta está medindo 3. Então, 3 no lugar da aresta, ó, 3 raiz de 3 sobre 2. Claro que poderia escrever 1,5, mas não perde tempo, até porque o número fracionado prevalece, mas poderia ser também 1,5 raiz de 3 centímetros. Depois, a minha aresta do meu outro triângulo vai medir na letra C, raiz de 3. Então, ó, aresta, raiz de 3 sobre 2. Troquei a aresta por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. A raiz de 9 é exato 3, 3 sobre 2. Ou 1,5 centímetros. Na letra D, a minha aresta vale 12 raiz de 2. Então, aresta, raiz de 3 sobre 2. 12 raiz de 2 vezes raiz de 3, 12 raiz de 6. 12 dividido por 2 vai dar 6 raiz de 6. Lembra? O número divide o número. A raiz é intocável. E também não dá para decompor, nesse caso, a raiz de 6. E na letra E, a aresta ela será fracionada. Ela vale 12 raiz de 6 sobre 3. Então, jogando na fórmula, ó, aresta raiz de 3 sobre 2. Aresta vezes raiz de 3 sobre 2. Quando eu vou fazer 2 raiz de 6 vezes raiz de 3, vai dar 2 raiz de 18 sobre 3. Não vai dividir o 18 por 3. Eu preciso decompor o 18, que dá 3 raiz de 2. Então, 2 vezes 3 raiz de 2 vai dar 6 raiz de 2 sobre 3. Onde eu vou simplificar esse 3 com esse, vai gerar só 2 raiz de 2 sobre 2. E 2 raiz de 2 dividido por 2 dá como resposta raiz de 2 centímetros. No exercício número 2, ele está dizendo que as alturas do triângulo equilátero valem 8 raiz de 3. Então, ele quer saber agora o contrário. Ele está me dando a altura, ó, a altura que eu chamei de H vale 8 raiz de 3 centímetros. E ele quer calcular na letra A quanto mede cada lado. Então, veja, se a fórmula da altura é aresta raiz de 3 sobre 2, no lugar da altura eu coloquei 8 raiz de 3. Botei aqui sobre 1, multipliquei cruzado. Uma vez aresta raiz de 3, aresta raiz de 3. 8 raiz de 3 vezes 2, vezes raiz de 3, 8 raiz de 3 vezes 2, vai dar 16 raiz de 3. Como eu tenho raiz de um lado ou do outro, posso cortar fora. Não, mas eu passei dividindo, eu fiz assim, ó, 16 raiz de 3 sobre raiz de 3, que precisa racionalizar. Não, é porque quando a raiz é igual, eu posso cortar fora. Eu só racionalizo quando eu não consigo trabalhar com os radicais. Tá? Então, quando eu cancelo, vai acabar dando como resposta 16 centímetros a aresta do teu triângulo. Na letra B, ele pede para calcular a área. Veja a aplicação da fórmula da área. Aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 16 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 16 ao quadrado, 256. Quando eu vou dividir por 4, 64 raiz de 3 centímetros quadrados. O próximo exercício era o exercício número 3. Vejam, o exercício número 3 está dizendo que o sistema de plano cartesiano, lembra? Eixo dos X, também conhecido como eixo das abscissas. A gente brincava isso no 8º ano, X, abscissa, para o cara poder lembrar. E o Y é conhecido como eixo das ordenadas. Então, se eu tenho um triângulo equilátero desenhado nesse plano cartesiano,
onde os vértices são menos 1 e 0. Então, vejam, quando o x vale menos 1, o y vale 0. Só pode ser esse ponto aqui, ó, porque passando no eixo negativo, o x negativo é para cá do 0. E o outro é 3 e 0. Então, quer dizer que aqui é o ponto 3. Então, o que eu sei? Aqui é o ponto menos 1, aqui é o ponto 3. Do menos 1 até o 3, significa que ele vai ter como distância de menos 1 até 0, do 0 até 1, do 1 até 2 e 2 até 3. Ou seja, vai ter 4 centímetros cada aresta do meu triângulo, que é a distância de menos 1 até 3. O erro comum é o aluno fazer 3 com menos 1 vai dar 2 positivo. Vejam, não existe distância negativa. 1, 2, 3, 4 centímetros. Ele quer saber quanto vale esse vértice aqui. Então, veja, quando eu passo ele para baixo, num triângulo dessa maneira, ele sempre divide a aresta ao meio. 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá, porque ele mede 4 centímetros. Para dar 2 centímetros para cada lado, quer dizer que essa coordenada aqui vai bater no ponto 1. Então, essa já é a minha coordenada do meu x, ó. Eu já sei que o meu x vale 1. Como é que eu achei esse y valendo 2 raiz de 3? Aqui nada mais é do que a altura do meu triângulo equilátero. Qual é a fórmula da altura de um triângulo equilátero? Aresta raiz de 3 sobre 2, porque é onde ele vai bater aqui, vai medir a altura em y. Então, aresta raiz de 3 sobre 2, 4 raiz de 3 dividido por 2, 2 raiz de 3 é a medida da minha altura. Então, quer dizer que essa coordenada aqui vai medir 2 raiz de 3, e essa coordenada aqui vale 1. Quando eu escrevo numa coordenada de plano cartesiano, primeiro vem o x, depois vem o y. Então, ó, o x valendo 1 e o y, que mediu a altura, 2 raiz de 3. Essa é a resposta do exercício número 3. O exercício número 5, apareceu um cubo cuja aresta vale 8 raiz de 2. Então, o que acontece? Ele quer saber quanto mede o comprimento em azul, em vermelho, em verde e amarelo. Vejam, em azul, em verde, em vermelho e amarelo. O azul e o amarelo, que está aqui no lado, ó, são diagonais de face. E o vermelho e o verde são diagonais do cubo. A diagonal de uma face é aresta raiz de 2. E a diagonal do cubo é aresta raiz de 3. Se cada aresta vale 8 raiz de 2, então quando eu vou calcular a diagonal da face, vai dar 8 raiz de 2 vezes raiz de 2, isso dá 8 raiz do 4. A raiz do 4 vale 2, 8 vezes 2, 16 centímetros. Quer dizer que a minha linha em azul é uma diagonal da face, 16 centímetros, e o amarelo, que está aqui no lado, será também 16 centímetros. Por isso que eu botei o D minúsculo, ele representa a diagonal de face. O vermelho, que está aqui, e o verde, que está aqui, ele é diagonal do cubo. Vejam, parte lá de trás e bate aqui na frente. Parte aqui da frente e bate lá atrás. Então, é diagonal do cubo. A fórmula da diagonal do cubo é aresta raiz de 3. Então, 8 raiz de 2 vezes raiz de 3, 8 raiz de 6. Então, quer dizer que a vermelho vai medir 8 raiz de 6 e a verde vai medir também 8 raiz de 6. O exercício número 6 está dizendo o seguinte: a diagonal do cubo mede 7 raiz de 3. Quanto mede cada aresta desse cubo? Então, o que eu fiz? Resolvi aqui numa folha, né? A fórmula da diagonal de um cubo é aresta raiz de 3. Por lógica, para a medida da diagonal ser 7 raiz de 3, a aresta vai medir 7. Ah, mas eu prefiro jogar na fórmula. Também fiz. A fórmula da diagonal de um cubo é aresta raiz de 3. Se a diagonal do cubo vale 7 raiz de 3 igual a aresta raiz de 3, ou seja, aresta raiz de 3 é igual a 7 raiz de 3, eu vou passar esse raiz de 3 dividindo. Ah, eu preciso racionalizar. Eu sempre disse, calma. Raiz de 3 com raiz de 3 dá para simplificar, então eu não preciso racionalizar. Ah, mas se eu racionalizar, vai dar o mesmo resultado, que será 7 centímetros. Com forma, por lógica. Então, apliquei a fórmula aqui e aqui apliquei a lógica. Então, eu chego à conclusão que cada aresta do meu cubo vai medir 7 centímetros. Vamos para a continuação. Ele está dizendo aqui nesse caso, então, ó, que
na letra B, o ponto M pertence à aresta SW. Vejam, a aresta SW por inteiro é uma aresta do cubo e ela mede 7 centímetros. E dista 6 centímetros do vértice W. Então, quer dizer que o ponto M até o ponto W vai medir 6. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui só pode medir 1, porque 6 mais 1 dá a aresta inteira do meu cubo. 6 mais 1 dá o 7, que representa a aresta. Ele quer saber quanto vale essa medida em vermelho. Lembrando, isso aqui não é a diagonal da face e não é a diagonal do cubo, porque para ser a diagonal do cubo ele tinha que bater lá em cima. Essa pontilhado aqui embaixo que eu fiz, ó, que agora eu acabei de riscar, é a diagonal da face. E vai medir 7 raiz de 2. Eu quero saber quanto vale esse MQ aqui. Então, o que eu preciso fazer? Aplicar Pitágoras. Veja o que eu fiz. Ó. Eu disse que o MQ ao quadrado é igual a MS ao quadrado mais SQ ao quadrado. Vamos ver. Ó. MQ, a hipotenusa. MS, cateto. SQ, cateto. Esse cateto MS vai medir 1 centímetro. SQ é a diagonal de uma face do cubo. Se a aresta vale 7 centímetros, então a diagonal da face vale 7 raiz de 2. E o valor de MQ eu chamei de x. Vejam, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Desenvolvi 7 raiz de 2 ao quadrado, 49 raiz do 4, a raiz de 4 vale 2, 98 mais 1, 99, não cometam um erro básico. Teve alguns alunos que perguntaram se a raiz de 99 é 33. Claro que não. Se 30 vezes 30 já dá 900, o aluno associou. Se a raiz de 9 é 3, então de 99 é 33. Não é. A raiz de 99 tem que ser decomposta e gera 3 raiz de 11 como resposta. Então, quer dizer que MQ, que é essa partezinha em vermelho que ele quer descobrir aqui, vale 3 raiz de 11. Calcule o volume e a área da superfície do cubo. Qual é a forma do volume de um cubo? A aresta ao cubo. Lembrando, na nossa próxima prova cai tudo novamente sobre operações com radicais, tudo sobre cubo, paralelepípedo, altura de triângulo, área de triângulo, diagonal do quadrado, tudo novamente. Então, 7 ao cubo, 343, que é a forma do volume e a aresta ao cubo. E ele quer saber a área total. A fórmula da área total das faces, ou a área total do cubo, é 6 vezes a aresta ao quadrado. Primeiro eu resolvo a potência. Ó. Se cada aresta vale 7, 7 ao quadrado, 49, vezes 6, 294 centímetros quadrados quando é área. E centímetros cúbicos quando é volume. Lembra? Volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos. Quando é área, centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. No exercício número 7, estava dizendo que o enunciado, né? Márcia estava limpando seu aquário no formato de um paralelepípedo. As dimensões estão indicadas na figura. Ela tem 60 de comprimento, 30 de largura e 40 de altura. Aí, o cabo que ela estava usando, né, para uma redinha, que ela estava usando ali na hora, no momento, ela se escorregou da mão e caiu. O que acontece? Esse cabo ficou apoiado em um dos vértices no ponto médio. Vejam, quando ele chegou aqui, ele bate no ponto médio. O ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, quando ele bateu no ponto médio, 20 para cima e 20 para baixo. O que acontece? Eu preciso calcular a diagonal de um paralelepípedo. Mas como? Porque a redinha, que é o cabo da redinha, esse aqui, ele tem 60, 30 e 20. Por que 20? Porque ela bate no ponto médio. Então, a fórmula da diagonal de um paralelepípedo está aqui, ó. A diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu sei que alguns alunos, pode ser que viram videoaulas no YouTube, que não são as minhas, e vocês viram essa fórmula aqui. Tudo certo.
Para eliminar esse d aqui ao quadrado, preciso tirar a raiz quadrada. A ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. As duas fórmulas são equivalentes. Então, o que eu sei? Eu chamei o meu a de 60, o meu b de 20, e o meu a de 60, o meu b de 30 e o meu c de 20. Lembrando que 20 é o ponto médio de 40. Metade de 40 é 20. Então, 60 ao quadrado mais 30 ao quadrado mais 20. Detalhe, muitos alunos vão jogar o 60 para fora, o 30 para fora e o 20 para fora, porque esse 2 se iguala com o índice 2 daqui. Esse é um erro básico, porque tens uma soma aqui no meio. Só pode fazer isso quando tens vezes ali no meio. 60 ao quadrado, 3.600, 30 ao quadrado, 900, 20 ao quadrado, 400. Juntando, 4.900, onde a raiz quadrada de 4.900 é 70 centímetros. Quer dizer que aquele cabo ali da redinha mede 70 centímetros. O exercício número 8 é da situação que a gente trabalhou sobre tangência, quando uma reta tangencia uma circunferência. Veja, o enunciado está dizendo que em um clube há uma piscina circular de 20 metros de diâmetro. Se o diâmetro é 20, o raio é 10. Então, ó, aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10. O que mais que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo que partindo de um coqueiro plantado próximo à piscina, existem 3 caminhos retos. Vejam, esse é um caminho reto, esse é um caminho reto e esse é um caminho reto. O que eu preciso lembrar? O caminho BC é igual ao caminho CA, porque quando uma reta toca uma circunferência, ela forma 90 graus. Quando uma reta toca a circunferência com o raio, lógico, né? Forma 90 graus. O que prova que esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui. Então, o que eu sei? Ele está dizendo ainda no enunciado, ó, que a distância CD é de 16 metros. 16. Até aqui é 16. Se o raio mede 10, então quer dizer que a hipotenusa do meu triângulo vai medir 26. Aqui mede 10 e aqui é o AC, que é igual ao CB, que eu chamei de X. Aplico o teorema de Pitágoras, lembrando que a hipotenusa é o 26 e não o X, porque a hipotenusa é oposta ao ângulo reto. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. 676 é igual a 100 mais x ao quadrado. Continue para cá, ó. 676 menos 100, 576. A raiz quadrada de 576 é 24 metros. Então, quer dizer que CA é igual a CB, que é igual a 24 metros. Então, esse é o exercício proposto de tarefa da nossa última aula. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.